Eu sei que muitas aqui querem engravidar. Eu sei que engravidar é o sonho de muitas mulheres que me acompanham. Depois que eu anunciei a gravidez, muitas mulheres também vieram conversar comigo dizendo que estão tentando há muito tempo. E aí aparece alguém aqui e fala: ah, eu usei indutor de ovulação e eu consegui engravidar. E aí a sensação que dá é que basta induzir a ovulação que você vai conseguir engravidar, a gravidez vai fluir super bem, o neném vai nascer e vai ser tudo maravilhoso. Não é assim. Gente, eu adoraria, eu amaria que existisse uma cápsula mágica que acabasse com a SOP, que contornasse as causas, que evitasse as suas consequências e que a mulher fosse curada da síndrome do ovário policístico. Eu seria a primeira a anunciar para o mundo que isso existe. Mas infelizmente hoje isso é impossível. A gente não tem nenhum suplemento, nenhum chá, nenhum fitoterápico que acabe com a síndrome do ovário policístico e a gente não tem nenhum medicamento que cuide das causas da SOP. Quando a gente fala em remédio, a gente está falando de única e exclusivamente o quê? Tratamento de sintoma. A gente tá olhando pro sintoma. Então, a mulher com síndrome do ovário policístico não ovula e não menstrua. Usa anticoncepcional. Ela vai sangrar todos os meses. A mulher com síndrome do ovário policístico tá cansada, tá com fadiga, tem indisposição, morre por vontade de doces. Resistência à insulina, metformina e glifage. A mulher tem constipação, intestino preso, vive com gases, barriga inchada, barriga estufada, usa probiótico. A mulher tá com sobrepeso e obesidade, usa Ozempic, Victoza, Saxenda. Esses medicamentos todos, eles estão olhando somente para os sintomas. E eles vão resolver única e exclusivamente o sintoma da síndrome do ovário policístico. Só que você vai ficar dependente desse remédio para sempre, se você não quiser voltar a ter aquele sintoma. Além do que, por não tratar a causa do problema, o que vai acontecer? Ele vai continuar evoluindo, ele vai continuar piorando e, consequentemente, vai o quê? Surgir consequências. Diabetes, pressão alta, pré-eclâmpsia na gravidez, síndrome metabólica, câncer no endométrio, dentre outras consequências comuns da SOP. Então a gente não pode olhar só para o sintoma, a gente tem que olhar para a causa. O indutor de ovulação, ele olha exclusivamente para a questão da anovulação. A mulher não está ovulando, então vamos usar indutor. O que o indutor faz? Ele obriga o seu ovário a liberar um óvulo, independente dele estar preparado para isso ou não. Então é como se você fechasse os olhos para tudo que está acontecendo daqui para cá, você não tá vendo nada, e você tá ali, focada no óvulo. Tem que liberar o óvulo tem que estar ali disponível para o espermatozoide fecundar. Dane-se que os hormônios estão irregulares. Dane-se que você não tem progesterona. Dane-se que a sua testosterona tá um absurdo. De repente tá até mais alta que a testa do seu marido. Dane-se que você tá sem menstruar há 3, 4, 5, 10 meses. O importante é que você ovule. O indutor de ovulação, ele vai simplesmente fazer com que o óvulo seja liberado de dentro do folículo, que foi recrutado e não amadureceu o suficiente. Porque os seus hormônios impediram que ele amadurecesse o suficiente. E aí o que acontece? O óvulo tá lá. Você obrigou ele a sair de dentro da casinha. Você namorou. O espermatozoide chegou? Vai haver a fecundação. Vai haver? O óvulo tá lá disponível. Você namorou naquele dia. O espermatozoide chegou. Vai haver fecundação? Não. O indutor de ovulação, ele só corrigiu um problema, que é a dificuldade do seu óvulo de sair de dentro do folículo. Que é a dificuldade que o seu corpo tem de amadurecer esse folículo a ponto de liberar o óvulo. Os demais problemas ele não vai corrigir. E aí o que acontece? Muitas mulheres com SOP usam indutor de ovulação e não engravidam. Por quê? O óvulo tá lá. Mas será que esse espermatozoide está saudável o suficiente para fecundar esse óvulo? Será que esse óvulo tá saudável o suficiente para ser fecundado? Porque, gente, saúde ovariana é puramente nutricional. Coenzima Q10, zinco, magnésio, vitamina D. Se tiver faltando esses nutrientes, o seu óvulo ele vai estar envelhecido, ele não vai estar saudável. Um óvulo não saudável não é fecundado. Ele desintegra antes. Vamos supor que o óvulo está saudável, que o espermatozoide está saudável, os dois se encontraram. Vai haver gestação? Pode até haver concepção. Mas será que esse embriãozinho, ele vai chegar lá no endométrio, que é onde ele precisa, e ele vai conseguir nidar? Ele vai conseguir se fixar na parede do útero para que ele cresça? Muito provavelmente não. Mulheres com síndrome do ovário policístico têm testosterona alta normalmente. Quem tem testosterona alta tem progesterona baixa. Baixa progesterona, parede do endométrio fina. Vai ter espaço para nidação? Provavelmente não. Será que esse endométrio está saudável? Será que ele tem os nutrientes que o embrião precisa na fase inicial do desenvolvimento para ele realmente vingar e para ele realmente começar o seu desenvolvimento ali na casinha? Muito provavelmente não. Será que, uma vez que esse óvulo foi fecundado, ele está saudável o suficiente para que ele desenvolva e origine um bebê?
E uma vez que esse bebê se fixou na parede do embrião, do útero e esse embrião começou a se desenvolver, o seu corpo tem condições de sustentar essa gestação por 40 semanas? Gente, tudo isso que eu tô falando, nada disso é resolvido, nada disso é visto, nada disso é corrigido pelo indutor de ovulação. O indutor de ovulação, de novo, ele fecha os olhos para tudo que tá acontecendo em volta e foca única e exclusivamente aonde? Na ovulação. Ele obriga o seu corpo a ovular, mas ele não corrige as alterações, ele não corrige as alterações que impediam a ovulação de acontecer, nem as que provavelmente impedem a gestação de evoluir. E é isso que vocês precisam entender. A anovulação no corpo da mulher com SOP é um mecanismo de defesa. Por que é um mecanismo de defesa? Porque as mesmas alterações que impedem a ovulação de acontecer são alterações que vão impedir a gestação de evoluir. É aquela mulher que tem aborto nas primeiras semanas gestacionais. É aquela mulher que tem aborto tardio, tem uma perda tardia, o bebê se desenvolve por semanas e não consegue chegar no final da gravidez. É aquela mulher que desenvolve diabetes estacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome de HELP. Alterações extremamente sérias que levam não só em risco a saúde do bebê, mas também a saúde da mãe. Então, se o seu corpo não tem condições hoje de evoluir para uma gestação saudável, o mecanismo de defesa que Deus criou, e quem é a gente para falar do que Deus faz? É você não ovular. A não ovulação é um mecanismo de defesa, porque se você engravidar nesse momento, você vai ter dificuldade de evoluir e ter um bebê saudável no final das 40 semanas. Então adianta a gente fechar o olho para isso tudo e usar só o indutor de ovulação? Além do que, gente, indutor de ovulação sem acompanhamento médico é um risco altíssimo para mulher com síndrome do ovário policístico. Mulheres com SOP, ao usarem indutor de ovulação, têm risco aumentado de uma situação que a gente chama de hiperestimulação ovariana, que é quando o nosso ovário estimula demais, libera folículos demais, consequentemente cresce demais e pode ter o que a gente chama de torção. E aí quando você tem a torção do seu ovário, além de uma dor descomunal e absurda, algumas mulheres precisam fazer a remoção do ovário cirurgicamente, chamado de histerectomia. A mulher sem ovário vai engravidar? Aí eu posso dizer que não, né? A menos que ela faça uma FIV, que ela faça a implementação, né, do embrião já pronto ali na parede do útero. Por quê? Ovular e ter o seu próprio óvulo na trompa disponível pro seu espermatozoide do seu parceiro fecundar, ela não vai conseguir ter porque ela perdeu o ovário. Claro que é difícil a mulher perder os dois, né? Mas imagina, se engravidar com 2 ovários já tá difícil, com um é 50% menos chance. Então, gente, é seríssimo esse negócio de usar indutor de ovulação sem prescrição médica e sem orientação. Não é porque a colega usou e teve a sorte, porque foi sorte, de engravidar e ter uma gestação saudável, tranquila, que evoluiu até o final e o bebê nasceu, que você pode ir na farmácia comprar qualquer indutor de ovulação e tá tudo certo e você necessariamente vai engravidar e ter uma gravidez tranquila. Cuidado com isso, certo?